Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve nos corredores do varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Front Pesquisa, e hoje a gente vai bater um papo com a Ana Paula Tosi, que é CEO da AGR Consultores, que no mundo do varejo é mais conhecida como POP. Então, para facilitar aí, para você já puxar o gancho de com quem a gente está falando, e a gente quer conversar sobre um tema que faz um tempo já que circula alguns episódios aqui e tá na minha cabeça, que é essa avalanche de recuperações judiciais que vem acontecendo das empresas de varejo. Só para a gente ter uma ideia, em 2023 foram 1.405 pedidos de recuperação judicial, que dá um número 70% maior do que em 2022, segundo uma matéria que saiu no Valor Econômico. Em um levantamento da RGF Consultoria, apontou que tem 4.203 empresas em recuperação judicial no primeiro trimestre desse ano, é uma alta de 3,9% considerando o trimestre anterior. Ou seja, é muita coisa. É muita gente, é muita empresa, é muito emprego, é muito dinheiro que corre risco de circular por causa dos problemas dessas empresas varejistas. Já entraram com pedido de recuperação judicial Americanas, Casas Bahia, Subway, Dia Supermercados, Polishop, Casa do Pão de Queijo, Sidewalk, Tok. Gente, é uma lista enorme de empresas. E por isso que a gente queria entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Tá? Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui e vamos conseguir aprofundar esse problema. E eu já começo para você com uma pergunta para a gente colocar todo mundo na mesma página. Explica um pouquinho para a gente o que é a recuperação judicial de uma empresa em geral. Bom, bacana. Muito obrigada pelo convite, Fábio. É um orgulho estar aqui com vocês, porque eu acho que esse debate aberto enriquece bastante o varejo como um todo, né? A questão de gestão, etc. O que é a recuperação judicial? E aí a gente tem duas que estão rolando aí no mercado, né? A recuperação judicial e a extrajudicial, né? A recuperação judicial, ela, na verdade, faz um corte dentro da companhia e dá um corte que eu digo a companhia para, e ela para de pagar as suas dívidas, ela para de pagar seus fornecedores, ela congela todos os pagamentos e a justiça dá um tempo para essa empresa se reorganizar e negociar suas dívidas com fornecedores, com bancos e etc. Então, aparentemente, quando a gente tem, os Estados Unidos fala de Chapter 11, né? Aparentemente, quando a gente tem uma RJ, que a gente chama, uma RJ bem conduzida, ela existe para dar um fôlego para a operação se reestruturar, para a empresa renegociar suas dívidas e dar, então, um fôlego no fluxo de caixa para que ela, com novas estratégias, ou, enfim, enfrentando algum problema que possa estar passando, se reerga, né? E na extrajudicial, que está acontecendo também em algumas operações, eu basicamente congelo as minhas dívidas com o banco e vou fazer uma renegociação com os bancos. Então, é um aviso de que eu preciso de um fôlego antes de eu entrar com a RJ oficial, tá? Esse movimento é um movimento muito importante para as operações que são boas operações, que passaram alguma dificuldade, por exemplo, uma pandemia, ou, por exemplo, vencimentos de dívida em época de juros altos, e a empresa fala, não tenho capacidade de gerar caixa suficiente para fazer esses pagamentos, e eu preciso de ajuda para essa renegociação. É isso, basicamente. Uma das coisas que eu li sobre o assunto é que na extrajudicial você pode negociar direto com o seu maior credor.
e fechar um acordo com ele independente dos outros, e essa negociação pode ser fechada aí, entre algumas aspas, enquanto na negociação judicial você tem que fazer uma negociação aberta com todos os credores ao mesmo tempo e todos eles têm que entrar num acordo. Por isso que algumas empresas prefeririam a extrajudicial primeiro, antes de para tentar resolver com o maior credor antes de abrir, porque acho que é mais difícil conseguir um acordo entre todos. É isso mesmo, Ana? É bem isso, mas aí eu teria alguns cuidados, né? Sim, a recuperação judicial, ela exige que você tenha uma assembleia que valide o seu plano de recuperação judicial. Essa assembleia, você vai ter os seus principais credores, quer dizer, você vai apresentar um plano de recuperação judicial e esse plano tem que ser aprovado. Então, ele tem um prazo burocrático importante, que é o levantamento de todas as dívidas de todos os credores, o redesenho do plano de pagamento, a chamada de uma assembleia de credores e a validação desse plano. Então, ela é um pouco mais burocrática, mas ela é mais ampla, né? Então, porque às vezes me perguntam assim, mas por que aquela empresa entrou direto em RJ e não entrou primeiro em extrajudicial? Porque muitas vezes a empresa não tem nem esse fôlego, né? E às vezes a empresa entra em extrajudicial, em que ela pode negociar direto com seus principais credores, mas o mercado já sabe, né, de que a RJ formal vai vir ali na frente de qualquer forma. Porque se a empresa não tem o fôlego financeiro para lidar com 100% da sua carteira de credores, é difícil dela conseguir fazer só no primeiro bloco, né? Então, ambas são importantes, ambas são saudáveis em algum momento de dificuldade e ambas têm que ser bem construídas, né? E por que eu falo bem construídas? Porque antigamente se usava a recuperação judicial para fazer caixa, né? Então, a partir do momento eu sei que eu vou entrar em RJ, o que eu faço? Eu vou nos meus fornecedores, compro muito mais do que eu preciso, né? Aumento muito mais essa dívida, e aí encho os meus estoques, e aí, peço a recuperação judicial. E aí o que acontece? Daquele momento em diante, não só a empresa tem um problema para lidar, que é a RJ, mas os seus fornecedores vão, num efeito cascata, ter problemas sérios, porque eles vão ficar com contas a receber muito maior do que eles habitualmente teriam com aquela empresa. Então, essas entre aspas, maldades que se fazia no passado, hoje o mercado é muito atento. A hora que a gente percebe que determinado cliente passa a ter uma curva maior de crescimento e percebe que ele tem uma dificuldade, eu tenho políticas de crédito muito mais restritivas, né? Então, enfim, esse contexto é super complexo, Thaís, não é... eu acho que tem diferenças básicas. O que eu preciso deixar claro é que não é uma opção fácil, tá? Então, às vezes, o público em geral fala assim, tal empresa pediu RJ, sacanagem, é o caminho mais fácil para parar de pagar. Não, não é verdade, porque eu tenho exigências legais complexas, eu tenho que ter um interventor dessa recuperação judicial, eu preciso organizar para ser aprovado numa assembleia de cotistas, de cotistas de credores. Então, não é uma coisa tão simples e moralmente, também não é tão simples. Não é bacana nem você como C-level ou você como empreendedor fundador ir para o mercado falando, bom, eu dei errado, basicamente. O que também não é uma verdade, porque as dificuldades acontecem. Eu acho que a pandemia é um excelente exemplo. O food service, que é o caso, por exemplo, de uma Subway, passou maus bocados no pós-pandemia, né? Muitos restaurantes tiveram problema, muitas redes de restaurante tiveram problema. Então, a falta de visibilidade de quando terminariam a pandemia fez com que essas empresas segurassem forças de trabalho, acreditando que ia abrir dali a um mês, com faturamento zero, né? Mas a gente teve um aumento do delivery. Mas o aumento do delivery pode crescer 30%, os custos crescem associados da entrega e não gera a margem que você precisa para pagar o time inteiro, né? Perfeito. E aí, pela sua experiência, não pegando casos específicos, né? Esse processo de recuperação judicial, de um modo geral, as empresas conseguem sair vivas lá no final? Ou acaba sendo só um esticar a agonia, né? Se entrou já nessa recuperação judicial, dificilmente elas vão conseguir sair do outro lado.
Aí eu acho que você tem um mercado enorme aí para a gente discutir, acho que especificamente do varejo, né? Acho que sim, acho que tem um espaço de recuperação importante. O índice de mortalidade de RJ é relativamente alto, tem empresas que arrastam a RJ por muito tempo, mas eu diria que para o varejo bem gerido, é uma alternativa factível, sim, é uma alternativa factível de reestruturação da operação. Mas eu acho que o seu ponto é importante, Fábio, porque da mesma forma que optar para entrar em RJ é muito difícil, a saída da RJ ela é longa, né? Então a companhia ela vai agonizar por um tempo, porque uma vez que ela está em RJ, ela não tem crédito, ela passa a ter que fazer as suas compras à vista, né? Então isso a empresa perde um fôlego importante. Mas sim, tem espaço de recuperação, sim. Bom, aí agora eu entro. Já entendemos que é RJ, que eu acho que era um ponto básico aqui para a gente poder continuar toda a nossa conversa. E aí eu queria entender o seguinte: a gente vem em pelo menos 2 anos aí, em que o resultado da economia, 2, 3 anos, que o resultado da economia assentou e começou a apontar para cima, né? Crescimento de renda, mais dinheiro circulando no mercado por diferentes motivos, inflação relativamente controlada, sem grandes problemas. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, porque normalmente, a hora que você tem essas melhoras nos índices econômicos, né? Pouco emprego, pouco desemprego, renda subindo, vai ser positivo para o varejo, né? As pessoas tendem a ter mais dinheiro para gastar. E ao mesmo tempo a gente está vendo um número cada vez maior de empresas de varejo com problema, né? E aí eu queria saber o seu ponto de vista. O que está acontecendo, né? A gente é gestão ou essa melhora da economia é aparente ou ainda não deu tempo dela chegar no varejo? Tá, eu vou quebrar em alguns blocos, né? Primeiro a gente tem que entender que o varejo, você tem diversos varejos no varejo, né? Você tem um Uhum. varejo que depende de crédito e tem um varejo que depende mais de renda. O varejo que depende de crédito, que é um varejo, por exemplo, do eletroeletrônico, das grandes de linha branca, por exemplo, você depende de crédito, né? A partir do momento que você depende de crédito, você depende de taxa de juros. A partir do momento que você depende de taxa de juros e a taxa de juros está alta e ficará mais alta por questões estruturais da política do governo atual, você tem uma dificuldade de vender. Por quê? Porque você acaba não cabendo no que a gente chama de share of wallet do consumidor final. O consumidor final, ele tem uma carteira, ele recebe 100 dinheiros. E ele vai gastar esses 100 dinheiros de acordo com a moradia, a saúde, a alimentação, o vestuário e os eletroeletrônicos, linha branca, etc. Se essa parcela, que poderia ser R$ 10, vira 14 ou vira 12, eu estou comendo um pedacinho da renda do meu consumidor que ele usaria em outros consumos, vamos dizer assim. Então, os juros alto, que as pessoas não entendem, é que o juros alto, ele come uma parcela maior da renda do consumidor e o consumidor passa a não ter condições de enfiar na sua parcelinha mensal a compra daquele bem. Então, aí você começa a entender que esse varejo que depende de renda, quando eu falo de crédito, desculpa, esse varejo que depende de crédito, quando eu falo do acesso a esse tipo de bem cai a venda, basicamente, porque não cabe mais na carteira do consumidor, tá? Então, a gente fala de juros para o varejo com essa importância por conta disso, por conta da necessidade desse financiamento desses ativos de maior valor. Bom, em relação à renda,
em que a gente fala de emprego, a gente tem algumas discussões nesse momento emprego. Primeiro, quando a gente fala que o desemprego caiu, também caiu significativamente a busca pelo emprego. Né? Então, o índice que a gente calcula não é um índice de o desempregado em relação à base total. A gente fala do desempregado que está procurando emprego. Né? Então, a gente tem hoje sim uma quantidade muito maior de empreendedores autônomos. A gente tem significativamente no país saindo do que eu falo do eixo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. A gente tem um país enorme em que a gente tem uma parcela significativa vivendo com auxílios que se complementam, né? O auxílio gás, mais o auxílio moradia, mais o auxílio filho, mais o Bolsa Família, e essas pessoas não buscam emprego porque elas procuram o emprego, a renda adicional no emprego informal, para que elas não percam esse rendimento, mas ainda assim a gente tem sim um varejo de renda melhor. O que é o varejo de renda melhor? Né? No caso do varejo de mais popular, a gente vê sim um crescimento de vendas nos alimentos, por exemplo. Então, a gente vê sim um crescimento de venda no vestuário. A gente tem as duas pontas indo bem, tanto o varejo de luxo no Brasil vai muito bem, quanto o varejo, estou falando de renda, como o varejo mais popular encontrou uma melhora aí nas vendas. Tanto é que a gente tem uma perspectiva boa para Black Friday desse ano. Também vale destacar que a base do Black Friday do ano passado foi muito ruim, a Black Friday do ano passado foi ruim. Né? A perspectiva de uma Black Friday Natal desse ano já é melhor. Então, a gente enxerga a melhoria de algumas operações. Tá? E aí você pode olhar e falar o seguinte, bom, mas por que a empresa A que vende vestuário, você vê os números crescendo, a rentabilidade melhorando, você enxerga os balanços melhores, as ações melhores, e o outro varejo B, que também vende vestuário, performando tão pior? E aí a gente tem que entender no acumulado aí dos últimos 4 anos, o ano que vem a pandemia faz 5 anos, é inacreditável que já faz 5 anos que a gente foi trancado dentro de casa, a gente tem um acumulado histórico, né? E sim, aí a gente começa a falar do varejo que opera melhor, né? O varejo que não deixou de se preocupar com a eficiência operacional nesse período como um todo, não deixou de investir na melhoria operacional, e que fez as lições de casas que tinham que ser feitas. A hora que a renda melhora, esse cara está mais preparado para correr a maratona, né? Ele treinou nesses últimos 3, 4 anos para correr essa maratona, versus aquele que não se preparou e que, na hora que eu começo a enxergar um crescimento de venda, eu preciso investir mais em capital de giro, eu não tenho uma estrutura boa, o capital de giro está muito caro, porque o juros está muito caro, aí eu não consigo oxigenar estoque, não consigo oxigenar gestão, e aí eu não tenho o mesmo patamar de competitividade com aquele que fez a lição de casa nos últimos 4, 5 anos. Né? Então, não é tão simples, né? Ana, vamos entrar um pouco nisso. Você consegue dar exemplos? O que é exatamente fazer essa lição de casa em termos práticos? Eu vou falar sobre os dois pontos aí, as duas grandes preocupações do varejo, a venda, né? E olhando pela margem, eu vou focar um pouco em despesas, gestão de despesa, que é o que a gente chama de eficiência operacional, e gestão de produto, que é a questão de precificação, de compras, precificação e distribuição. Né? Sob o ponto de vista de eficiência operacional, e aí o que são diferenças? Né? A gente observou logo depois da pandemia, muitas companhias fizeram cortes, né, significativos na operação para que pudesse fazer não só caixa, mas como o que a gente chamou de a fase do olhar para dentro.
Tá? Essa foi a fase do olhar para dentro. As empresas passaram, no geral, não só o varejo, 2020, 21 e 22 olhando para dentro. Aonde eu posso ter eficiência de tecnologia, aonde eu posso pôr robotização, quer dizer, os RPAs, aonde eu posso questionar os meus processos, aonde a minha logística pode ser mais eficiente, aonde eu posso ter centralização de operação, ou seja, como é que eu faço para entregar mais com menos, né? E muitas organizações não fizeram esse trabalho, esse olhar para dentro, como deveria ter sido feito nesse período. Então, esse é um primeiro ponto muito importante da eficiência, né? Então, você vai olhar empresas como o CIA, que fez um trabalho incrível, independente de tudo que aconteceu. Você olha um Paulo Corrêa fazendo um trabalho incrível na parte de compras, distribuição, mudando o modelo de distribuição para as lojas, se preocupando com a eficiência da gestão dos estoques, e hoje está com fôlego e está com um preparo para fazer esse trabalho melhor, né? Ou seja, eu melhorar compras, eu melhoro a distribuição, eu automaticamente melhoro margem, porque eu melhoro precificação, eu diminuo as sobras de estoque, e isso se reverte em EBITDA, em lucro, né? Então, e você tem operações que não conseguiram nem fazer o trabalho da eficiência operacional e também não aproveitaram esse período para questionar o seu posicionamento, sua marca, os seus canais de distribuição, o seu volume de lojas, né? Então, não souberam olhar pelo que vinha pela frente, não souberam entender o que seria, por exemplo, acho que é importantíssimo colocar que a grande parte do varejo tem que olhar para o dólar como um item estratégico, grande maioria trabalha com importação do resto do mundo, da China, do Vietnã, enfim, não tem muito o que dizer. E aí eu tenho uma variação muito importante, comprar um item a dólar a 4 versus comprar a 5,70, existe uma gestão financeira muito importante, eu diria fundamental, né? Então, essas questões como um todo fazem com que o varejo tenha uma complexidade interna muito grande e também tem uma complexidade externa quando eu olho operações chinesas, americanas, internacionais vindo operar no Brasil, né? Eu uso um exemplo importante. Se você olhar do ponto de vista de cafeterias, né, nós temos que entender que o modelo de tomar café, comprar cafezinho, mudou, acabou, mudou, né? Mudou. A geração que está aí não quer entrar numa cafeteria e ser servida por uma pessoa que não é valorizada, inclusive, no seu uniforme. Ele vai usar o uniforme de touquinha, aventalzinho, como se fosse uma empregada doméstica da década de 70, né? Versus uma pessoa bacana, porque é tão valorizado quanto qualquer outra profissão, várias dessas que foram reinventadas, né? Uma pessoa bacana, um cara que nem eu, um cara que estuda, um cara que está ali para ter uma renda temporária, porque vai investir na sua educação, quer juntar um dinheiro para viajar, não importa. Mas a gente quer ser recebido assim. E eu digo, você tem gente querendo vender vitrola em 2024, quer dizer, você pode investir o que você quiser na sua fábrica, investir o que você quiser no seu marketing. Se você não entender que seu mercado consumidor mudou, você vai continuar vendendo vitrola. Pode ser a laser, mas ninguém consome vitrola. 99% das pessoas estão hoje ouvindo música digital. Você está no Spotify, você está no Deezer, sei lá, enfim. Então, isso também é uma questão importante. Você tem como as coisas estavam indo bem até a pandemia, as ineficiências, elas ficam escondidas, né? E aí, quando você vem um desafio do tamanho que veio, você tem que prestar atenção. O Brasil recebe uma Shein, recebe uma Temu, recebe uma operação como um Starbucks, recebe uma operação como um Mercado Livre, um iFood, e eu posso dar N exemplos que mudaram a cara do país, né? Um Uber. O Brasil
tem uma característica de early adopter muito grande. O brasileiro gosta de tecnologia. A gente teve aquela fase que todo mundo tinha 2, 3 celulares, porque era pela operadora. Mas é isso, né? Então, você tem os aspectos da eficiência de gestão, você tem os aspectos da eficiência de vendas, e você tem os aspectos de não perceber que a economia mudou e que o consumidor final mudou, né? É uma questão vamos colocar assim, é a cabeça da gestão que não se atualizou? A gente vai botar essa conta na falta de atualização do profissional? Eu tive em janeiro desse ano na NRF, bom, na verdade eu vou... 2025 é a minha 20ª NRF, e o presidente da... A gente vai te chamar aqui para comentar a NRF em janeiro, então. Fica tranquilo, só faz 20 anos. Esse ano, o presidente da Dix, que é um grande varejista de material esportivo, se não é o maior dos Estados Unidos, ele veio para o palco para dizer por que a Dix fracassou durante 4, 5 anos aí, e hoje se reergueu. E a frase que ele usou na apresentação dele foi: nunca se apaixone pelo seu negócio. As pessoas apaixonadas têm dificuldade de ver a realidade. E ele falou: eu era tão apaixonado pelo meu negócio que eu tinha certeza que tudo que eu fazia era o melhor. Eu tinha muita dificuldade de entender que as coisas estavam mudando. E eu continuava falando que faz tantos anos que eu faço assim e vem dando certo. E eu acreditei que há tantos anos eu estava fazendo assim e estava dando certo. E eu não percebi tudo que mudou em volta da minha empresa. E o dia que eu acordei, eu entendi que a gente nunca deve se apaixonar pelo próprio negócio. A gente tem que amar o que a gente faz, mas a gente não pode se apaixonar, que a gente perde a capacidade de percepção do que está acontecendo. Então, isso vale para as empresas que têm seus founders na liderança, isso vale para as empresas que têm seus C-levels amarrados há muitos anos, dentro da mesma gestão. Então, acho que essa é uma questão muito importante para qualquer tipo de operação. De fato, tem uma história aqui em São Paulo excelente. O Kassab passou anos falando que ia fazer a cidade limpa. Anos. As pessoas não acreditaram. E você tinha empresas que vendiam outdoor. Eu tinha um cliente, eu falava para ele: cara, isso aí vai sair, você precisa reinventar. Muda seu outdoor, vai para o elevador, vai para dentro das empresas. Eu não sei o que você vai fazer, mas a sua empresa vai desaparecer. E a empresa dele desapareceu e ele não tinha um plano B. A empresa quebrou, RJ, falência, a família inteira trabalhava no negócio. Não estou dizendo que eu sou uma gênia, é que o meu trabalho como empresa de consultoria é estar sempre olhando para todos os movimentos, né? Olhando para os movimentos políticos, olhando para os movimentos de varejo, olhando para o movimento do consumidor. O cara pode lutar à vontade hoje contra o TikTok, você pode sentar aí e ficar gritando, mas não adianta. Essa geração, eu tenho uma filha de 12 anos, a vida dela está lá. Você pode brigar com as influências, você pode um monte de coisa. Você pode ficar sentado na sua casa brigando com um monte de coisa, mas se você não perceber que essa dinâmica toda no mercado está mudando, você vai desaparecer. Então, o que eu acho, Thaís e Fábio, é que quando entra 2024, que todos nós acordamos absolutamente perdidos, né? Não sabíamos se a gente ia ficar 1 mês dentro de casa, 2 meses. Todo mundo acreditou que em 3 meses a gente passa ali 1 ano, 1 ano e meio, abre, fecha, vacina, não vacina. A sua avó que não acredita na vacina, a sua mãe que vacinou 3 vezes. As empresas
se por um lado tiveram muitos problemas, por outro lado, ganharam uma oportunidade para parar e repensar nos seus negócios. A gente não tinha a dinâmica do dia a dia. Você não estava abrindo a loja às 10 horas da manhã no shopping, fechando às 10 horas no shopping, de segunda a domingo. E eu acho que muitas empresas usaram esse período como um período para se reinventar e muitas empresas acreditaram que nada ia mudar. Quando a Polishop entrou em operação, ela soltou uma nota. Vou ler aqui um trechinho da nota que tem alguns ganchos que eu acho interessantes para a gente bater um papo. Falava assim, ó. Nos últimos anos, a elevação da taxa Selic e a restrição de crédito, principalmente para o varejo, tornou o custo do dinheiro altíssimo, aumentando também o endividamento das famílias. Além disso, o aumento do custo de operação dos shoppings, regulado pelo GPM, pressionou ainda mais os custos operacionais. Bom, vamos quebrar isso daqui que a Polishop falou em duas partes. A primeira você comentou bastante, falando da alta de juros e o impacto que isso tem numa operação de varejo, que é o caso deles, né? Que em muitos dos produtos que vendem precisam, o consumidor precisa de crédito para poder comprar e além de tudo, ele também tem o impacto do dólar, né? Esses produtos que traz, então a Polishop traz muita coisa de fora. Então, assim, você resumiu metade do que ele falou, você já respondeu para a gente. Legal. Queria entrar num outro ponto aqui dessa fala, que é sobre os custos de operação, a mecânica de cobrança de aluguel dos shoppings. Olhando hoje, 2024, pós-pandemia, pós-tudo, está faltando os shoppings olharem para o seu negócio e rever um pouco disso, um pouco desse custo que é passado para o lojista? Outro dia eu não lembro agora, Thaís, com quem foi que a gente conversou, acho que foi aqui no próprio podcast que a gente conversou, já falando de uma que o setor já começa a rediscutir a forma de cobrança de aluguel, né? O que você acha disso? Tá? Isso é um problema? Ou é... Eu acho que são. Você quebrou em dois, eu acho que eu vou quebrar em três. Porque, ok, é verdade, crédito, juros, é verdade. É verdade, custo operacional no geral. É verdade. Mas ninguém obrigou a ele manter todas as lojas dele no shopping. O que eu acho que falta aqui na sua pergunta são seus canais de distribuição. O número de pessoas que hoje assistem à televisão, canal aberto, e ficam comprando naqueles programas que ficam vendendo por horas, eles vêm caindo. Uhum. Porque a geração nova, independente da renda, tem dentro do smartphone a sua vida. A pessoa que trabalha comigo lá em casa há 30 anos, ela acabou de mudar de apartamento. Ela comprou a casa dela inteira, num app chama Vinted, né? De revenda. A casa inteira. Aí fui jantar na casa dela, na inauguração da casa dela na sexta-feira. Sabe quantos produtos ela comprou na televisão, na Polishop? Nenhum. Ela comprou a casa dela inteira, no smartphone. Então, eu acho que tem outra discussão aqui, Fábio, que o seu produto, ele tem que estar posicionado de que forma e onde? Quais são os canais que hoje faz sentido eu vender meu produto? Talvez, quando eu olho para shopping, eu, ao invés de ter 300 lojas, tivesse que ter 40. E o que a minha loja vai ser? A minha loja vai ser um canal de distribuição, um canal de experimentação, um canal de pick-up, né? Vendo online, faço um pick-up store. Como é que eu componho os meus problemas? Porque o desafio é conhecido. Quando você assina o contrato do shopping center, você já sabe tudo isso. Concorda? Uhum. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista do varejista, esse é um aspecto, né? Sim. E é um custo operacional alto? É o seu segundo maior sócio. O primeiro é o governo, o segundo é o shopping. Tudo bem, mas você conhece isso, né?
O outro aspecto que você está perguntando sobre o modelo dos shoppings, sim, acho que sim, os shoppings hoje estão sim com essa preocupação, os shoppings repensam sim seus formatos de operação, por questões óbvias, né? Questões óbvias, assim. E eu tenho muito varejista hoje que vende muito bem e não tem operação em shopping. Você pega um influencer que tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de seguidores. Ontem eu estava num evento, foi engraçadíssimo. O cara apresentando um case de uma influencer aí que foi vender uma maquiagem, né? Uma base. E pô, ele falando, a base era um lixo, mas vendeu 10 milhões de unidades. Agora, o importante não era a base em si, o importante, ele comentando, era que todo mundo que comprou a base foi para a mídia social contar uma história. Olha, eu comprei essa base, eu usei, tá aqui, a atriz tal, não sei o que tal. É toda uma dinâmica diferente de consumo. Essa é a grande verdade. É um modelo diferente de consumo, de compra, de consumo, e como eu posso mostrar para todo mundo que eu consumi aquele item, né? Então, isso faz com que a dinâmica dos canais de distribuição mudem, é verdade. Então, nisso, é óbvio, os shoppings são operações muito bem geridas hoje em dia, você não tem amadores no mercado, é muito difícil você encontrar amadores no mercado. Os caras têm área de inteligência de mercado, eles pensam nisso de segunda a domingo, literalmente. Esse negócio da mudança da influência, né? Saiu da TV, saiu do jornal, do rádio e tal, pro influenciador digital. Contar uma história sem contar a fonte, porque a história não é minha, mas uma amiga nossa, a filha dela, um dia virou para ela e perguntou: mãe, o que é propaganda? Né? Porque ela ouviu o termo, pequenininha, não sabia o que era o termo. O que é propaganda? E aí a mãe explicou: não, isso daí é que a empresa vai para a televisão e mostra ali o produto dela para te influenciar a comprar alguma coisa, né? Aí a menina virou para ela e falou: eu não sou influenciada. Imagina que eu compro alguma coisa que uma empresa vem, que vai passar alguma coisa na televisão, que alguém vai falar para comprar uma coisa e eu vou comprar. Aí ela pegou, não falou nada, né? Mas aí na nossa conversa. Então, mas e quando você vai para o YouTube e tem lá alguma coisa que a criança está assistindo e a pessoa tá fazendo? Ela não percebe a influência. E eu acho que hoje a gente tem muito disso, né? A propaganda antigamente na televisão era descarado. Tirando a criança muito pequena que não entendia aquilo, qualquer um entendia que estava sendo influenciado a. Hoje a coisa virou, né? Isso. Ela muitas vezes é mais sutil e mais forte. E aí eu concordo com o que você falou. Não adianta você ficar indo para TV ter um programa de 4 horas para vender alguma coisa, quando alguém em cinco Liquidificador? minutos para vender liquidificador, quando alguém em 5 minutos mostra lá, estou fazendo uma receita aqui e tá aparecendo a marca do liquidificador e quem está olhando não está nem percebendo que está sendo influenciado aquela marca. É algo mais sutil, mas eu acho que muito mais poderoso. E concordo com você, as Então, empresas têm que entender isso, né? se você olhar sobre esse ponto de vista, você pega a China, né? Eu voltei da China faz pouco tempo, fui agora em junho, julho. Nossa, julho. A China, o novo mundo do que a gente chama do live commerce que opera na televisão, hoje esse live commerce online é uma monstruosidade. A gente tem aí a namorada de um amigo lá na China que ela tem um programa de live commerce, ela entra com um tênis da Adidas, ela fala 500 mil palavras por segundo e vende uma barbaridade. Mas é outro canal de acesso, né? Eu vou me conectar com esse público novo num outro formato. O live commerce no Brasil ainda não é uma monstruosidade, mas na China é uma coisa impressionante. Então, sabe, eu tenho a percepção que a fala do presidente da Dix, ela, hoje em dia, para mim, ela é um mantra, porque a gente não entende.
A gente reclama que o tempo passa rápido, mas a gente não entende, muitas pessoas, muitos empresários, muitos C-levels não entendem que o tempo passa rápido dos dois lados. Daqui a 10 anos é simplesmente amanhã, vamos combinar que é amanhã. Daqui a Uhum. 10 anos, a minha filha que tem 12 anos hoje, que nunca assistiu TV aberta, nunca assistiu TV aberta, estará com 22. E ela passa a ser alvo de todas as marcas. Uhum. Né? Ela já é, antes disso, em várias perguntas, mas com 22 ela tem a renda dela. Então, se eu bater na tecla no mesmo formato, né, do mesmo jeito, daqui a 10 anos eu não existo. Pode ser que daqui a 5 eu não exista. Então, e a outra coisa é que essas gerações que estão entrando, elas têm muito acesso à informação. E elas têm acesso à informação rápida. E elas conseguem saber se a sua companhia walk the talk. Se você pratica aquilo que você fala. Então, os erros no negócio hoje, eles custam muito caro. Uhum. Então, se eu falo que eu sou o banco mais tecnológico e operar no meu banco é burocrático, lento e difícil, rapidinho esse cara migra para aquele que realmente é tecnológico, né? Rapidinho eu venho com o meu slogan que sou eu que entendo de mulher e eu vou lá e você não entende de mulher, rapidinho eu migro o meu consumo. Então, eu entendo que claro, o que eu entendo é que hoje o ambiente, sem dúvida, competitivo, ele é muito mais complexo, porque ele tem toda uma mudança no mercado consumidor, na geração, toda uma questão de lidar com taxa de juros alta, que a gente não lida há muito tempo, tem toda uma questão de olhar para um dólar que bateu recorde, o dólar hoje é o dólar da pandemia, 2020, isso não faz o menor sentido. Tem toda uma questão de inflação, que por mais que a gente fale esse ano, a gente vai fechar de novo acima da meta. Uhum. Então, sem dúvida, se você não estiver atento, fazendo a sua lição de casa constantemente, é, você é suscetível a crises financeiras. E o varejo, as pessoas têm dificuldade de entender, o varejo ele tem margens enxutas. Pequenos erros detonam o caixa. Nesse novo mercado que a gente tá pensando, né? Pensando nessa história teve um outro caso aqui que eu tava lembrando agora, que eu acho que no Brasil, não vou falar que começou, mas no Brasil ganhou mais visibilidade, que é essa história da pessoa que tem a lojinha dela pequenininha ali, faz uma live no Instagram e a partir daquela live ela vende o que uma loja grande aberta dentro de um shopping às vezes não consegue vender, né? Loja grande que eu digo, loja mais estruturada, uma marca mais Uhum, estruturada que está lá dentro de um shopping às vezes não consegue vender em um dia, porque as pessoas estão buscando. Eu vejo a minha esposa, né? Às vezes ela assiste umas lives de roupa para criança, ela adora ficar vendo isso de algumas lojas que ela gosta e tá fazendo outra coisa. Daqui a pouco o gancho é a roupa para menina de 10 anos. Ela para e olha. Opa, olhou ali e tal, viu se gosta ou não e muitas vezes compra. Então é um outro tipo de consumo. Entrando nisso, bem nisso que você falou, é um outro tipo de consumo. Eu não saio daqui para ir a uma loja comprar. Eu estou olhando via internet, decido fazer a compra, uma mensagem de WhatsApp, ó, quero essa. Pronto, está lá reservado, depois você vai pegar ou a pessoa vai te mandar. Pensando nesse novo varejo que vem vindo cada vez mais forte, essas empresas tradicionais de varejo, que tem aí 20, 30, 40 anos no mercado, você acha que elas conseguem se adaptar? Ou a gente vai ver dentro de alguns anos uma mortalidade grande dessas grande empresa mesmo que eu tô falando, tá? Não é gente pequena, não. Dessas grandes empresas, elas vão morrer porque o tipo de varejo vai mudar e elas não vão conseguir entender isso.
Eu acho que a gente vai ver um pouco de tudo. Acho que a gente ainda vai ter, sim, o grande varejo. Eu acho que o caso da Dick's Sporting é um caso interessante. Mas, de fato, só vão sobreviver aquelas que souberem ir se adaptando. Porque, por mais que você tenha essa compra que a gente chama de pulverizada, né? É o Instagram, é o WhatsApp, quer dizer, ficou realmente mais complexo você competir, porque muitos canais, de muitas formas você chega na Pop. Muitas formas. E saio para comprar vinho, eu vou comprar 12 garrafas de vinho. Não é porque todo mundo chegou em mim que eu vou comprar 70 garrafas de vinho. Uhum. E ou seja, eu preciso chegar na Pop com o produto certo, no momento certo. E isso esse tipo de trabalho, para ele ter consistência, eu preciso ter dinheiro para fazer, eu preciso ter tamanho. Então, teoricamente, as empresas grandes, elas têm toda a condição de investir e capturar essa mudança tão rápido quanto os pequenininhos, caso eles tenham essa estrutura de inovação que a gente chama. Então, veja, eu acho que não é uma questão de o que tem aqui hoje, é o que quem está aqui hoje vai saber se adaptar para aquilo que a gente vai precisar amanhã. Porque a Adidas está aí até hoje, a Nike está aí até hoje, a Dix está aí até hoje, a Lacoste está aí até hoje. A Lacoste é um excelente exemplo de movimentação, de marca, de captura de valor, de como eles fizeram a loja Lalá e como eles foram rápidos com esse negócio da marca do jacaré maior, enfim. São, são capturas de momento e de movimento que cada uma dessas empresas vai ter que fazer. O que a gente tem discutido aqui dentro é que esses movimentos eles não precisam ser caros, né? Tem-se a impressão de, bom, putz, mas a Pop está falando, a minha empresa fatura só 100 milhões por ano e eu não tenho capacidade de investir 10 milhões de reais, 3 milhões de reais num projeto desse. Mas não precisa, né? A gente aqui, a gente fala que os nossos projetos de tecnologia, que é a busca da individualidade, porque o que você está falando é assim, é individualização e personalização em massa. É isso que a gente vai viver, Uhum. né? E essa personalização em massa, há 10 anos atrás, custaria um projeto de 3, 4, 5, 6 milhões. Hoje ela não custa, né? A gente tem, a gente tem um braço aqui de tecnologia em que a gente fala que os nossos projetos eles são frictionless, ou seja, eles têm pouco atrito com as áreas de tecnologia e eles são incrementais. Então, eu vou fazendo pequenas iniciativas e vou capturando o valor nas iniciativas. As que não dão certo, que não geram valor, jogam no lixo. Então, tem forma de fazer. O que eu entendo é que essa migração, que é inexorável, iremos para a personalização em massa, iremos para a individualização, ao mesmo tempo que a gente tem os conceitos ainda das grandes comunidades, né? A gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas você quer ser um indivíduo dentro da sua comunidade de heavy metal. Você quer ser uma pessoa, um indivíduo dentro da sua comunidade do Bruno Mars. Você está lá na comunidade dos fãs do Bruno Mars. Esse trabalho de dados, esse cruzamento de informações, hoje ele é viável. E o online e o Instagram, quando você sabe lidar com essas tecnologias, o poder da informação está ali. Era muito mais difícil quando você tinha loja física, então que eu tinha que te implorar. Fábio, mas você quer pôr o CPF na nota, pelo amor de Deus? Porque aí eu te identificava. No varejo físico, a chance de você entrar e sair e não falar nada é muito grande, né? Então, tem que saber enxergar essa dinâmica. E aí, eu volto para a questão do parar e pensar. As empresas que pararam e pensaram quando as operações tiveram que parar no pós-pandemia, muitas delas se reinventaram e criaram movimentos de transformação. Muitas delas não. E está na hora de fazer. Tem que parar. Tem que fazer. Tem que aproveitar um período aí de baixa qualquer, pós-janeiro, quer dizer, já fiz Black Friday, Natal, fiz
liquidação de janeiro, tem que sentar, tem que pegar o carnaval, tem que sentar, tem que parar, tem que reestruturar, tem que repensar. Não adianta fazer, eu vou fazer um Innovation Lab aqui, não vai sair nada. Nada. Nada, não vai sair nada. Vou trazer um analista de dados, um arquiteto de dados, um engenheiro de dados, não vai sair nada. Nada. Porque se você jogar dentro da sua operação do dia a dia, você vai abrir a loja, comprar, precificar, distribuir, e aí você não consegue transformar. Então, realmente tem que fazer disso, eu falo aqui dentro, tem que ser uma religião. Né? O olhar para fora e o transformar tem que ser uma religião. Porque, de fato, em 10 anos você morre. Agora, Pop, como fazer isso numa estrutura média e pequena? Porque na sua resposta anterior para o Fábio, você falou assim, eu acho que as grandes têm até mais capacidade de gerir essa transformação e de conseguir se atualizar, porque tem estrutura, tem dinheiro para investir, pode colocar gente pensando nisso. E para o varejo médio e pequeno? Como se manter atualizado? São estratégias diferentes. O pequeno, na verdade, ele já deveria tratar o cliente dele como um indivíduo único e ele já deveria trabalhar com personalização em massa, mas pequena massa, né? Porque se você é pequeno, você tem a gestão do seu cliente muito mais próxima. Eu falo, o médio, ele tem que adotar essa estratégia que eu falei. Ele tem que construir um projeto, a gente fala que são projetos de 3 anos, quer dizer, em que ele simplifica a gestão, simplifica a tecnologia e começa a construir soluções que são frictionless, ou seja, não precisa construir nada, desenvolver nada dentro de casa, mas que são incrementais. Então, a gente tem feito projetos assim, você fala, olha, a minha venda está caindo naquela região e eu não sei por quê, né? O volume de dados que você tem normalmente, o volume de informação que você já tem normalmente, já é o suficiente para a gente fazer uma análise e dizer, o que está acontecendo é isso, e nosso plano de ação para melhorar a venda é esse, né? Então, tem que buscar ajuda externa, na minha opinião, e não é que veja, eu não estou vendendo o meu serviço, não é isso, porque eu preciso buscar ajudas externas. Quando eu falo que eu tenho que ir para canais digitais, eu não estou dizendo que você tem que ir para tudo. As grandes têm que ir para tudo, as grandes têm que investir nesse crescimento. Ainda assim, as grandes podem fazer incremental do mesmo jeito. Porque você tem razão. Tem um lado das grandes, quando eu falo que pode, não estou dizendo que elas fazem. Porque tem um lado das empresas grandes que tudo se transforma em complexo. A gente teve um cliente que teve aqui, ele falou assim, bom, eu queria fazer essa coisinha aqui, aí quando entra dentro da organização, vira uma squad, um time, desenvolvimento, entre a equipe de LGPD, a equipe de security. Bom, para construir o projeto simples dele, demorou 6 meses. Daí ele quer começar a implementar. Daí ele precisa contar com a área tal, com o lá, com o budget. O que o cara demorou 1 ano para começar a fazer, se ele tivesse feito isso fora de casa, ele faria muito mais rápido. E não estou falando em terceirização, tá? É um modelo de trabalho diferente, é a mesma coisa que a gente está falando. E as médias, elas têm essa capacidade. Enquanto a média não tem dinheiro, ela tem flexibilidade. As grandes têm dinheiro, mas elas têm dificuldade na movimentação. Então, esse equilíbrio é o importante. Você não precisa de R$1 milhão para começar um projeto de inteligência de dados. Um projeto que a gente chama de CDP, que é o Client Data Platform, que é o CDP é a base daquilo que você vai fazer na individualização em massa, na personalização em massa. E esses projetos, você tem projeto que começa com R$100 mil, R$150 mil, você já faz bastante coisa. Então, só que você tem que ter uma estratégia. Aí eu falo, não adianta chamar ninguém, não adianta contratar ninguém, não adianta nada, se você não tiver bem estruturado isso na sua cabeça. Porque senão a primeira barrigada que der no seu negócio, você corta tudo. E aí, é aquele cara que, na primeira gripe, para de treinar, para de tomar o suplemento, para de fazer o alongamento e perde os prazos. E quando ele fala, bom, agora eu quero voltar a fazer maratona, começa tudo de novo, né? Então, esse é um ponto que você colocou. Precisa de planejamento, que a gente no Brasil não gosta muito de planejar. 2, precisa de disciplina, que a gente também não é muito
addicted à disciplina, e aí a capacidade e a gestão da implementação. Você não pode largar isso por aí, né? Muito bom. Bom, como eu previa, a história da recuperação judicial era o ganchinho para a gente começar a conversa. Porque eu já tinha uma ideia de para onde esse episódio ia e a gente ia cair nisso, dessas mudanças que o varejo está passando, para onde ia, o que dá para fazer, o que não dá. E é isso que eu adoro nesse formato aqui, porque é um formato livre e aberto e que a gente pode mudar o rumo da conversa à medida que ela vai acontecendo. Thaís, não sei se você tem mais alguma pergunta aí na manga para Ana. Não, eu acho que a posso gente ficar horas passou aqui. por tudo. Você vai voltar, viu? A gente vai arrumar umas pautas para você voltar. Boa. Depois a gente precisa falar de o impacto de reforma tributária em logística e precificação. Varejo tem boas oportunidades. Eu acho que Tá anotada já. Esse é um tema bem legal. Bem legal. Acho que tem bastante coisa mesmo pra gente conversar. Ana, obrigado pela sua participação. Thaís já adiantou que a gente vai te chamar outras vezes. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o resultado desse nosso bate-papo. E, putz, obrigado. Só que dá pra falar. Imagina, de verdade, adorei vocês dois, adorei a forma que vocês conduzem, a leveza e a inteligência, né? Porque vocês conhecem o negócio. Então isso é muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigado, Thaís. Gente. Um abraço para quem nos ouviu e até a próxima. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!